Essa tradução da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, também é conhecida como Septuaginta, que foi realizada entre os séculos 300 e 200 a.C. pelo rei do Egito Ptolomeu. Ele reuniu 72 eruditos da palavra, do grego, do hebraico e do aramaico, para realizar essa tradução da Torá, que originalmente foi escrita em hebraico e aramaico. Eles ficaram durante 70 dias aproximadamente traduzindo para o grego, por isso é conhecida como a versão dos 70. Com essa tradução, os nomes também foram traduzidos. Os nomes dos livros foram traduzidos para o idioma grego, posteriormente para o português, que nós conhecemos hoje, ficando dessa forma: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os seus significados também mudaram, porque em português o significado de Gênesis é origem, Êxodo significa saída, Levítico, que é algo relacionado com os levitas, Números, que é uma menção ao censo ou uma contagem, e Deuteronômio, que é uma repetição da lei. Porém, queridos, quando nós trazemos para o original do hebraico, estes nomes desses livros, eles não são estes aqui, e os seus significados também não. Em essência, o Pentateuco é dedicado para a instrução do povo. Então nós precisamos nos atentar para os seus significados originais. Então, esses nomes foram dados para esses livros quando da sua tradução, e isso não reflete o que é a sua realidade do original do hebraico. Vamos ver aqui agora então quais são os verdadeiros nomes desses primeiros 5 livros da Bíblia. Os nomes dos livros no original trazem uma maior profundidade da revelação e do plano de Deus para a humanidade, ficando assim: o livro de Gênesis é o livro Bereshit. Êxodo chama-se Shemot. Levítico se chama Vaikra. Números, Bamidbar e Deuteronômio, Devarim. Estes são os verdadeiros nomes dos livros originalmente no idioma ao qual foi escrito, hebraico, tá bom? Nós vamos ver aqui o significado desses nomes, desses livros, e você já vai poder observar que eles trazem um entendimento bem ampliado com relação aos nomes que foram dados no grego, na sua tradução, e também depois para o português. Ficando assim então, o primeiro livro, Gênesis, que é Bereshit, significa no princípio. O segundo livro, Êxodo, que é na verdade Shemot, o seu significado é os nomes. Terceiro livro, Levítico, que é Vaikra, o seu significado pode ser os chamados ou ele chamou. E quarto livro, Bamidbar, seu significado ao deserto. E o quinto livro, Devarim, Deuteronômio, que significam as palavras. Se nós pegarmos esta junção do significado destes 5 primeiros livros na Bíblia, nós já vamos encontrar algo de Deus para nós, diferentemente dos significados que nós encontramos nos livros com seus nomes derivados do grego, que significam pela ordem. Gênesis significa origem, Êxodo, que significa saída, Levítico, que é algo relacionado com o culto dos levitas, Números, que remota para o censo, e o Deuteronômio, que seria uma revisão da lei que já havia sido entregue para o povo.
Porém, se nós olharmos aqui pelo original hebraico, a gente vai encontrar a seguinte mensagem: no princípio, estes são os nomes aos quais ele chamou ao deserto para revelar suas palavras. No princípio, estes são os nomes aos quais ele chamou ao deserto para revelar as suas palavras. Então, já nos primeiros 5 livros da Bíblia, apenas com o significado dos nomes desses livros, que nós já vimos que não são os nomes que nós conhecemos comumente, os seus significados já trazem uma mensagem espiritual para nós, dizendo que no princípio estes são os nomes que ele chamou ao deserto para revelar suas palavras. É necessário buscar uma revelação mais profunda dos textos bíblicos no original, para que consigamos ter um entendimento mais aprofundado e mais real do que foi escrito pelos escritores bíblicos, por conta do idioma original trazer o sentido verdadeiro do texto. Então, por isso é importante nós estudarmos os textos também no seu idioma original. E as traduções, ao decorrer do tempo, elas podem ter deixado passar muitos aspectos nessas interpretações dos tradutores, que se perderam significados importantes e revelações importantes ao longo do tempo.